Olá, amados, que coisa boa estarmos mais uma vez juntos, né, para estudar a palavra de Deus, palavra que nos santifica, que nos abençoa, revelação de Deus para nós. E hoje nós estamos aqui juntos para conversar sobre mais uma marca da vida cristã, a marca da fé. Já estudamos sobre a marca do amor, marca do testemunho, marca da santificação, e foram inúmeras experiências estudando a palavra de Deus através da revista Palavra e Vida. Essa revista é uma bênção e você pode adquirir essa revista pelo site da Convenção Batista Brasileira. Lá você encontra a revista Palavra e Vida e pode ter acesso a todas as lições. E isso durante a sua vida inteira você pode guardar esse histórico, né, das lições que nós temos estudado. Coisa boa estar com você. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos essa grande oportunidade de estarmos estudando a palavra do Senhor. Pedimos a tua bênção sobre a nossa mente, nosso entendimento, Deus, nossa inteligência que o Senhor nos deu, para que possamos compreender a altura, a profundidade. Ó Deus, o conhecimento do Senhor chegue à nossa mente, ao nosso coração, para nos abençoar e a fim de que também sejamos abençoadores de outras vidas. Nós te pedimos e confiamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Outra coisa boa é falar com Deus, né? Já pensou que coisa sobrenatural? Você falar com o Deus supremo, eterno, invisível, imortal, mas verdadeiro. Ele é real. E a oração tem esse poder. É o que nós acabamos de fazer, não é? Hoje, falando sobre as marcas da fé, claro que a nossa base é a Bíblia, a palavra de Deus. Deus se revelou através de Jesus Cristo, Deus se revelou através da sua palavra, Deus se revela através da natureza, através dos homens, mas hoje nós vamos pensar na palavra como a revelação para nós, a marca da fé. Esse é o tema do nosso estudo. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, ou no seu smartphone, ou o seu livro, né? Na primeira carta do apóstolo João, primeira carta de João, no capítulo 5. Vamos lá, vamos juntos? Primeira carta de João, capítulo 5. Eu vou ler para você. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: a palavra, o Pai e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, infelizmente, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vós, outros que credes, em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos.
estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por este não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, o maligno não o toca, porque Deus guarda. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Falamos sobre várias coisas, como eu disse no início, e hoje falando sobre a fé, eu posso perguntar para você, o que é fé? Para você, o que é fé? Você pode responder para mim? É acreditar com muita confiança, né? Com muita esperança, com muita certeza. Exatamente. Fé é confiar, é acreditar com muita confiança, com muita certeza, mas a palavra de Deus diz, em Hebreus 11, só voltar um pouquinho as páginas, olha, Hebreus no capítulo 11, a palavra de Deus nos dá o significado da fé, o que é fé. Hebreus 11, no versículo 1, diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Então, fé é acreditar naquilo que nós ainda não vemos, que ainda não existe, aquilo que é esperança dentro de nós. Fé é isso. A fé, apesar do texto explicar, nós não conseguimos explicar o sentimento de fé, o sentido da fé, a razão da fé, para quem não tem fé. Só entende fé quem tem fé. Porque fé é algo sobrenatural. É deste mundo ligado a outro mundo, que é um mundo espiritual, que é o mundo invisível, é o mundo não palpável, é o mundo das coisas divinas, das coisas eternas. Fé está ligada a essas coisas. E marca de fé. A gente sabe que marca é um sinal, não é? Eu, por exemplo, eu tenho uma marca no meu corpo de uma vacina que eu tomei, né? E ela marcou aqui o meu braço. Desde a infância, né? Eu tenho essa marca. É uma marca de vacina. Nós podemos ter muitas marcas no corpo, mas na nossa alma nós precisamos também ter uma marca. A marca da fé. Em nós, que cremos em Jesus como filho de Deus, como nosso Senhor, aquele que manda na gente, manda mesmo, manda em tudo temos que obedecer. Quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e o recebemos como nosso Salvador, isso é fé. Isso é fé. Porque Jesus não está mais aqui em carne. Ele foi levado para o céu, ele morreu e ressuscitou, foi levado para o céu. E a presença de Jesus aqui é sobrenatural, é invisível, é real, mas é invisível. Mas nós podemos ter essa marca de Jesus em nós, quando nós cremos nele como Filho de Deus. E essa marca é a marca do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós fomos selados, marcados com o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E a fé em Jesus Cristo, como diz o texto, aquele que crê em Jesus e é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que o ama e o gerou também ama o que dele é nascido. Isso traz fé para a nossa vida, é a nossa fé, é a nossa confiança de que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Cristo, ele é o único enviado de Deus, do céu à terra, para a salvação. Jesus foi enviado com este propósito. Isso que eu estou falando é ato de fé. Porque eu não vi Deus enviar, eu não vi Jesus na terra, eu não vi Jesus morrer, eu não vi Jesus ressuscitar, mas a fé que eu tenho em Jesus, o meu pensamento, a minha razão, as minhas emoções, os meus sentidos, a minha alma, meu espírito estão ligados numa certeza inabalável
de que Jesus é o Filho de Deus, que desceu do céu, enviado por Deus para me salvar e para salvar todo aquele que nele crê. Sim, é isso que diz a palavra de Deus. Posso ver com você no Evangelho de João, no capítulo 3, 16. Talvez você até saiba esse texto de cor. João é o quarto evangelho. Nós temos, Mateus, Marcos, Lucas e João. João é o quarto evangelho. E no quarto evangelho nós lemos no capítulo 3, no verso 16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a fé quer dizer que se eu creio nisso, se eu tomo isso para a minha vida, eu tenho salvação, eu tenho o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, a marca de Deus em mim, na minha vida, e isso foi gerado pela fé. A fé, ela gera amor, gera obediência a Deus. O autor da nossa lição diz que João descreve a fé como uma ação contínua, mostrando ela é a marca do cristão verdadeiro, pois esses permanecem nela ao longo da sua vida. Uma fé que gera amor e obediência é aquilo que nós aprendemos a viver com Deus quando aceitamos Jesus. Antes, a nossa natureza era uma natureza sem amor a Deus, sem amor às coisas de Deus. Nós éramos levados por emoções, pelo instinto, pelas influências, pela natureza. Mas quando nós recebemos Jesus e nós recebemos a fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida é transformada. O apóstolo Paulo fala na carta aos 1 Coríntios, diz que nós passamos a ser uma nova criatura. As coisas velhas passam e vêm as coisas de Deus. O amor pertence a Deus. Não é um amor banalizado como nós vemos hoje. As pessoas dizem, eu te amo, né? Tanto eu te amo no WhatsApp, nas redes sociais. Mas o amor verdadeiro é o amor de entrega. É o amor de doação. É o amor que, se necessário, você entrega a sua própria vida pelo outro. Assim como Jesus fez por nós. Ele entregou a própria vida, sem pecado algum, para morrer pelos pecadores. Esse amor é resultado da fé, da confiança em Deus. Nós passamos a amar a Deus de tal forma, de tal maneira, que a nossa vida passa a ser em função dele, para fazer as coisas que agradam a ele, em obediência a ele. E a gente descobre que a fé, ela acaba convergindo certinho na vontade de Deus. A gente vive de tal forma que o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós falamos, quando a gente coloca diante de Deus, está de acordo certinho com a vontade dele. Fé é descobrir a vontade de Deus e andar nela sem ir para a direita nem para a esquerda, sem mudar de lado. Fé gera amor, amor que nos liga a Deus, mas que também nos liga ao próximo. Viu o que o texto diz? Este amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, não são penosos. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que coisa boa essa vitória que vence o mundo. Essa vitória que vence o mundo só pertence àquele que acredita em Jesus como Filho de Deus. Então ele passa a amar as pessoas, passa a amar os irmãos pela fé. A gente passa a acreditar no outro por causa de Deus, porque foi criado por Deus, porque tem a essência de Deus, porque a outra pessoa pode também receber Jesus como seu Senhor e Salvador, e a esperança que nos move a acreditar no outro, a confiar em Deus, fortalece a nossa fé. Fé gera amor. Devemos entender que o amor resultante da fé não é emocional. Não é esse amor emocional.
propagado nas redes sociais. É um amor verdadeiro. É o amor em Deus. É o amor de obediência. Amar é um mandamento, não um sentimento de amar apenas por conveniência aquele com quem nos identificamos. Não. É amar pela essência do outro, porque ele tem vida. Sabia que todos nós temos vida e uma vida eterna? Sabia disso? Deus, quando nos fez, Ele colocou 3 partes em nós. O corpo, que é o que nós vemos, o que nós tocamos, o que nós alimentamos, o que nós exercitamos. A alma e o espírito. O corpo, ele vai passar. Um dia vai voltar para a terra. Para a terra. O corpo foi feito, né, por Deus das coisas naturais da terra. Mas o espírito e a alma, esses são imortais. São eternos. É até preocupante que às vezes nós cuidamos mais do corpo do que da alma e do espírito. Né? Mas essas 2 coisas são eternas. E todo ser vivo, humano, tem isto. Todo ser humano tem essas 3 partes. Corpo, alma e espírito. A fé nos leva a cuidar dessas 3 partes, mas cuidar mais ainda da alma e do espírito, porque elas são perenes. Você não sabe para onde vai aquele que não tem fé, que não tem Jesus. A Bíblia diz que há 2 destinos, o céu e o inferno. Né? Quem tem fé em Jesus ganha a vida eterna com Jesus. Mas quem não tem Jesus está destinado à morte eterna, chamada de inferno, lugar de tormento, de dores, de separação. Que coisa triste, não é? Eu não quero isso para a minha vida, por isso aceitei Jesus no meu coração. E você? Não, também não é só aceitar Jesus no coração, é obedecer a Jesus de todo o coração. Por causa da vida eterna, que a minha fé me leva a ter confiança, acreditar, como diz a palavra de Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Será que ficou alguma dúvida no seu coração acerca da fé? Se você tem alguma dúvida acerca da fé, você pode mandar uma mensagem para mim, para o meu WhatsApp ou para a igreja. O número é 996020099 e eu vou estar procurando responder a dúvida, baseado na palavra de Deus, com certeza. Outra coisa que a fé gera vitória. Epa, foi o que nós lemos. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Posso te perguntar? O que quer dizer vencer o mundo? Por que vencer o mundo? O que é o mundo? O planeta? As pessoas? O que quer dizer isso? Planeta, pessoas, mas também um conflito grande que tem dentro de você, dentro da nossa carne, todos nós temos um conflito grande, que nós podemos chamar de mundo, que é aquilo que nós desejamos que está no mundo, mas que não pertence a Deus. Que coisas são essas que estão no mundo e que não pertencem a Deus, se Deus fez todo mundo? Aquilo que foi gerado pelo mal, pelo maligno, pelo diabo. O diabo ele se infiltrou nos planos de Deus. Ele veio para contrariar a vontade de Deus. Ele é nosso inimigo, é inimigo da nossa alma, é inimigo do nosso espírito, é inimigo da nossa carne. E há uma batalha dentro de nós pelas coisas que ele oferece no mundo, os prazeres do mundo que não agradam a Deus. Por exemplo, vícios são prazeres do mundo que não agradam a Deus. Desejos sexuais perniciosos, fora do casamento, é um mal que não agrada a Deus. Desejos de homicídio, de inveja, de ciúme, brigas, contendas, revoltas, são coisas que não agradam a Deus e estão no mundo.
Quantas vezes a nossa alma, o nosso ser, quer uma vingança, não é? Tem inveja de alguém, tem ciúme de alguém, tem ódio. Quantas pessoas têm ódio de outra pessoa? Não suportam ver, não suportam falar o nome. São coisas do mundo que não pertencem a Deus. São coisas que o diabo jogou no mundo para trazer inimizade entre o homem e Deus e entre o homem e seu semelhante. Essas coisas são do mundo. Mas a fé traz uma vitória que vence o mundo. Vence também o mundo que separa o céu. Nós estamos no nível espiritual na terra, né? E o céu está em outro plano, um plano divino. Para passar daqui para lá, só tem um caminho, só tem uma ponte, Jesus. A palavra de Deus diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Para conquistar isso, essa vitória de passar da terra para o céu, essa vitória é só pela fé também. Fé em Jesus. Aí sim, aí você tem certeza que você vai sair da terra para o céu. Mas a Bíblia diz que quando você for para o céu, por causa de Jesus e com Jesus, seu corpo é transformado. Você recebe um corpo novo, assim como eu vou receber um corpo novo, glorificado, igual ao de Jesus depois que ele venceu a morte na cruz. Ninguém nem conhecia Jesus, até os discípulos encontraram com ele, não perceberam. Era um corpo diferente. Esse corpo, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz para nós que nós vamos receber pela fé. Eu acredito nisso. Pela fé você pode tomar posse disso agora. Dizer, eu acredito em Jesus. Eu acredito que Ele é o meu Salvador e que eu vou ter essa vida eterna com Ele. E por isso eu quero que Ele seja o meu Senhor. Mande na minha vida, me direcione. Porque, claro, ser mandado por Jesus é a melhor coisa do mundo, não é? Fala a verdade. Jesus é amor. Ele é o Deus dos milagres, Deus que cuida da nossa saúde, da nossa provisão, da nossa alma e do nosso espírito. Quem não quer ter um dono e obedecer a esse dono chamado Jesus? É um privilégio muito grande. A fé que traz essa vitória, é claro, ela passa pelas lutas. Nós precisamos batalhar contra esses desejos. Isso nós fazemos por fé. Tenho fé que eu vou vencer. Eu tenho fé que este pecado que está querendo agarrar na minha vida não vai ficar comigo. Não vai ficar. Quando nós somos crianças, nós temos facilidade para errar, porque nós não sabemos as coisas, né? Então nós erramos. Nós aprendemos a mentira e até saber que a mentira é errado, a gente demora um tempo, alguém precisa nos ensinar. Não fale mentira, isso é mentira. Fale a verdade, fale o que aconteceu de fato. Então a gente vai aprendendo. Na vida com Deus, a gente também vai aprendendo o que é certo e o que é errado. A gente vai deixando aquela nova criatura, deixando as coisas velhas. A gente vai aprendendo uns com os outros, aprendendo com Deus. Esse passo a passo, essa luta para aprender, para não fazer mais aquilo que você sabia fazer, estava acostumado a fazer, para escapulir de alguma surra, de algum prejuízo. Esse aprendizado, isso é uma luta. Agora, a fé nos dá vitória sobre essa luta. A fé é uma coisa fantástica. Aquilo que a gente não vê ainda, a gente não sabe que vai sair da nossa natureza, mas pela fé eu creio que eu não vou ser mais assim, eu vou vencer. E de fato nós vencemos. À medida que nós vamos vivendo mais com Deus, nós passamos pela marca da santificação. Aquilo que mostra a nossa vida transformada com as coisas preferidas de Deus. Passam a ser as nossas coisas preferidas. A fé nos leva ao testemunho. O que isso quer dizer? Que quem tem fé confessa Jesus. Eu tenho muita fé em Deus. Eu creio que Deus é bom. Eu creio que Deus vai curar aquela pessoa ou a minha saúde. Eu tenho fé que isso não vai faltar,
que isso aqui, mês que vem eu vou conseguir pagar. Falar é uma coisa, testemunhar é outra coisa. Testemunhar é mais do que falar. É provar que de fato isso está acontecendo. A fé que nos leva ao testemunho é o resultado da fé. Por exemplo, se eu estou orando, estou pedindo a Deus por uma pessoa que está muito doente, eu tenho fé quando eu oro, quando eu peço a Deus para que aquela pessoa fique curada, eu tenho fé que ela vai ser curada. Como que eu dou o testemunho disso? Declarando que eu tenho fé. Sim, Senhor, eu tenho fé que fulano será curado pelo Senhor. Eu tenho certeza de que o Senhor ouve a minha oração se for segundo a tua vontade. Lembra? Falei que fé direciona a gente para a vontade de Deus. Então não é só a minha vontade. É orar e pedir, ter certeza, ter confiança de que vai acontecer a vontade de Deus. E aí, quando Deus atende a oração segundo a sua vontade, nós podemos dar o testemunho. Senhor, eu criei, eu confiei, eu pedi, o Senhor atendeu. Olha, Senhor, o resultado da fé. Dizer para os outros, olha, eu confiei em Deus e Ele me atendeu. Ele me atendeu. Fulano está curado. Eu consegui. Isso que eu precisava de Deus, eu consegui. É o resultado da fé. João explica que o testemunho da fé é o resultado da fé, é viver a fé. É mais do que palavra, nos diz o autor. A fé é você experimentar e viver o testemunho. Viver por fé. Viver por fé, testemunhar de fé, quer dizer que você não tem alguma coisa ainda, mas você testemunha de que aquilo vai acontecer. Posso até lhe contar rapidamente um pequeno testemunho. Com mais ou menos uns 12 anos de casada, eu um dia, na minha meditação diária com o Senhor, lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus diariamente, né? Como eu gosto de fazer, com um caderninho, anotando, eu estava ali meditando a palavra e ouvi a voz de Deus de que eu estava grávida de uma menina. Eu ouvi aquela palavra no meu coração, eu conhecia a voz de Deus, mas na hora a gente até pensa assim, gente, quem está falando comigo, né? E aí eu voltei a ler a Bíblia e Deus falou comigo de novo. O Espírito Santo mora dentro da gente, né? A gente começa a conhecer a voz de Deus quando Ele fala com a gente. E aí Deus falou comigo e eu falei, Senhor, eu estou grávida de uma menina. E aí Deus falou, o nome dela vai ser Ruth. Eu falei, uau, estou grávida de uma menina, o nome dela é Ruth. Mas que prova eu tinha? Que prova eu tinha de que estava grávida de uma menina e o nome dela era Ruth? Nenhuma. Só a minha fé. Eu saí correndo, contei para minha sogra, contei para o meu esposo, fiz uma festa, mas faltava o testemunho da fé. Eu tinha fé, mas como eu ia testemunhar? Eu tive que esperar um tempinho. Eu tinha aquilo no meu coração, mas aí eu precisei fazer os exames, né? Porque de fato eu estava grávida, Deus falou e eu estava de fato. Então eu procurei a médica, comecei a fazer o tratamento, fiz os exames, de urina, de sangue e comprovei a minha gravidez. E eu lembro que eu falei com a médica assim, eu estou grávida de uma menina e o nome dela vai ser Ruth. A médica, vamos esperar mais um pouquinho? Vamos esperar 5, 6 meses, a gente faz o ultrassom e a gente vê. E eu falei para ela assim, meu Deus, não mente. Eu estou grávida de uma menina e o nome dela vai ser Ruth, porque Deus tem um propósito na vida dela. Sabe o que aconteceu? A Ruth nasceu. A Ruth nasceu, tem 22 anos hoje. Nasceu daquela experiência de fé. Eu fico arrepiada até hoje quando eu lembro disso. Ouvir a voz de Deus, da fé que Ele me deu de algo que não existia e que comprovadamente aconteceu. Esse é apenas um testemunho. Quantos outros eu tenho experimentado na minha vida de provisão de Deus, de coisas que eu não vejo e acontecem. Coisas inexplicáveis, coisas que as pessoas dizem, esquece isso, deixa disso, mas eu tenho fé.
A minha fé não está firmada na palavra dos outros, está firmada na palavra de Deus, no que Deus garante, no que Deus promete, na vontade de Deus. Fé não se explica, fé simplesmente se toma posse e crê. A fé, ela nos leva à oração. Você se considera uma pessoa de fé? Você confia em Deus a ponto de acreditar que a vontade dele vai se realizar na sua vida e que tudo que você pedir conforme a vontade dele, orando em o nome de Jesus, você vai receber? Eu creio, eu tenho fé. Espero que você também tenha essa fé. A fé nos impulsiona a orar. Eu vou falar para você sobre a oração. Nós lemos no finalzinho, verso 13 e o verso 14, queria ler com você de novo também o verso 15. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve quando lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Isso aqui significa uma palavrinha simples que a fé produz. Oração. Falar com Deus é orar. Olha, há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mas há também um poder sobrenatural que está dentro de nós. E o Espírito Santo, ele testifica com isso, ele ora por nós, que é falar com Deus. Pense bem, Deus é um ser poderosíssimo. Criou todas as coisas, tem todo o poder. Deus tem o poder da vida e tem o poder da morte. Deus tem o poder da vida eterna e o poder da morte eterna. Deus tem poder sobre todas as coisas. Para falar com Deus, será que é uma coisa banal? Podemos falar com Deus de qualquer jeito? Não. A Bíblia ensina o caminho. Para falar com Deus, você tem que falar segundo a vontade dele. E como diz aqui, olha, pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se temos confiança, se pedimos crendo no nome do Filho de Deus. Isso é um segredo que a Bíblia ensina, sabia? Falar com Deus tem que passar pelo Filho dele. Ele é o mediador. Muitos acreditam que podem falar com Deus em nome de muitos outros nomes. Nós chamamos de santos, de ídolos, né? A palavra de Deus diz que tem que ser em nome de Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. Quando nós falamos com Deus em nome de Jesus e crendo com fé, esta oração, segundo a vontade de Deus, é um poder sobrenatural que mexe o céu. Mexe o céu. A oração é sobrenatural. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse que lá no céu faz silêncio. Silêncio quando as nossas orações chegam lá. Que no altar de Deus, onde as orações são depositadas, a brasa é uma linguagem figurada da palavra de Deus para nos explicar como que é. Um altar em brasa, onde as orações dos santos chegam, como se fosse um perfume. A Bíblia diz que um perfume, um incenso, um cheiro que Deus ama, que Deus gosta. Quando nós falamos com Ele, é um perfume. E Ele responde. E as orações são respondidas e lançadas na terra as respostas de oração. Deus ouve e responde orações. Isso é impulsionado pela fé, pela confiança em Deus, pela certeza em Deus. O autor diz assim: sempre digo que orar por alguém é um ato de amor. O apóstolo, por sua vez, conclui que a fé, a confiança na vida eterna nos permite orar confiadamente. A oração impulsionada pela fé não busca realizar o desejo do homem, mas alinha com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Experimente viver a vontade de Deus. Senhor, qual a tua vontade? É a vontade boa, agradável e perfeita.
Senhor, qual é a tua vontade? Como que eu vou saber, Senhor, qual é a tua vontade? É a vontade boa, agradável e perfeita. E a fé produz essa confiança para orar. Você pode orar. Você pode orar por você, pode orar por sua família, pelos seus queridos, você pode orar pelos seus vizinhos, você pode orar por quem você não conhece, você pode orar pelo mundo, pode orar pelo seu país, pela liderança do seu país. Você pode orar por qualquer coisa, segundo a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 27, eu quero ler com você. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 27. Quem sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Espírito Santo está em nós e a Bíblia diz que no verso 26, o Espírito assiste em nossa fraqueza. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações, conhece, sabe qual é a mente do Espírito. Então nós temos o Espírito Santo dentro de nós quando recebemos Jesus como Salvador. E Ele ora com a gente, com gemidos inexprimíveis. Ele sabe qual é a perfeita vontade de Deus. Então a oração é esse poder, nós podemos ser atendidos. Eu estava orando por uma tia que estava com câncer, fazendo tratamento, e na semana passada recebemos a notícia que ela está curada. O médico disse, você não tem mais nada. A oração produz o testemunho de fé. A oração nos impulsiona a oração. A fé nos impulsiona a oração. Fé é isso, meus irmãos. A fé gera amor. A fé gera vitória. A fé gera testemunho. A fé nos leva à oração. Toda pessoa que tem fé, certamente ela quer falar com Deus. Porque fé leva a acreditar no Deus imortal e invisível, único Deus e Senhor, que é o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Seria impossível falar da vida cristã sem falar da fé. A fé é a mola propulsora em nossos relacionamentos com Deus. Se perdermos a fé, tudo perderá o sentido. Você conhece alguém sem fé? Felizmente eu conheço algumas pessoas sem fé. E para elas tudo perdeu o sentido. Não faz mais sentido família, amigos, bens, a vida. Para muitas pessoas a própria vida perdeu o sentido porque perderam a fé. A pessoa sem fé, ela está perdida. Sem fé, a Bíblia Sagrada se tornaria apenas mais um livro, a oração simplesmente uma ladainha e as doutrinas um conjunto de regras. A fé é uma marca do verdadeiro cristão. Portanto, devemos pedir ao Senhor que a cada dia aumente a nossa fé para sermos servos obedientes, fervorosos, em oração, testemunhos fiéis e vitoriosos em Cristo Jesus. O autor conclui essa lição assim. Vale a pena ter fé, vale a pena ter a marca da fé na vida, no coração. Tenha Jesus na sua vida, creia em Jesus. Jesus tem o melhor para a sua vida. A palavra de Deus diz que Deus tem planos de paz e não de mal, para nos dar esperança e futuro. Nós estudamos semana passada sobre a esperança e hoje sobre a fé. Tenha fé em Deus. Creia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tenha fé nas coisas boas, perfeitas e agradáveis de Deus. Fale com Deus. Peça a Deus sobre a sua vida. Peça a Deus sobre os seus sonhos, sobre o seu futuro, sobre os seus queridos, sobre aquilo que está ao seu redor. E confie que Deus é poderoso para fazer
infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera nele. Eu peço a Deus que abençoe a sua vida. Peço a Deus, em nome de Jesus, as bênçãos para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.